A Bíblia é um dos textos mais influentes e amplamente lidos na história da humanidade. Ela é composta por dois grandes blocos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Vamos explorar sua história, aceitação como texto inspirado, os escritores envolvidos e alguns comentários sobre sua relevância. História da Bíblia. Antigo Testamento. O Antigo Testamento, também conhecido como Tanakh na tradição judaica, é uma coleção de textos religiosos que formam a base do judaísmo. Esses textos foram escritos em hebraico e em parte em aramaico, ao longo de aproximadamente 1000 anos, começando por volta do século XII até o século XII. Ele inclui livros históricos, poéticos, proféticos e de sabedoria, como Gênesis, Êxodo, Salmos, Isaías e muitos outros. Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito no contexto do cristianismo primitivo, entre o século I e o início do século II. Ele é composto por 27 livros, incluindo os 4 evangelhos, que relatam a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo, além de cartas, epístolas e o livro de Apocalipse. Os textos do Novo Testamento foram escritos em grego koiné, a língua franca do mundo mediterrâneo daquela época. Aceitação como texto de inspiração divina. A aceitação da Bíblia como um texto de inspiração divina varia entre as tradições religiosas. Judaísmo. O Tanakh é considerado sagrado e inspirado por Deus, sendo visto como a revelação divina para o povo judeu. Cristianismo. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento são vistos como inspirados por Deus. A doutrina da inspiração varia entre as diferentes denominações cristãs, mas de maneira geral, acredita-se que os autores foram guiados pelo Espírito Santo ao escreverem os textos. Islamismo. Embora o Alcorão seja o texto sagrado central, o Islã reconhece a Bíblia, particularmente a Torá e o Evangelho, como livros revelados por Deus, mas acredita que as versões existentes foram corrompidas ao longo do tempo. Escritores. A Bíblia foi escrita por uma ampla variedade de autores, em diferentes contextos históricos, culturais e geográficos. Moisés é tradicionalmente atribuído como o autor dos primeiros 5 livros do Antigo Testamento, Torá. Profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel escreveram livros que levam seus nomes, contendo mensagens de advertência e esperança para Israel. Reis e líderes como Davi e Salomão são creditados por escreverem os Salmos e Provérbios, respectivamente. Apóstolos e seguidores de Jesus, como Mateus, Marcos, Lucas e João, escreveram os Evangelhos, enquanto Paulo escreveu várias epístolas dirigidas a diferentes comunidades cristãs. Comentários. A Bíblia tem sido uma fonte inesgotável de reflexão teológica, filosófica e moral. Seu impacto na literatura, arte, música e cultura é imensurável. Além disso, ela tem sido um pilar central para a formação de valores éticos e sociais em várias civilizações. Contudo, a interpretação da Bíblia varia significativamente entre diferentes grupos religiosos e acadêmicos. Alguns veem os textos como literalmente verdadeiros, enquanto outros os interpretam como alegóricos ou simbólicos. Além disso, debates sobre a canonicidade, quais livros deveriam ser incluídos na Bíblia, e a tradução dos textos tem sido uma constante ao longo da história. A relevância da Bíblia continua a ser sentida globalmente, seja como um guia espiritual, uma obra literária ou um documento histórico, refletindo tanto a fé de bilhões quanto a complexidade da experiência humana.